Salve, salve família, eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok podcast na moral e só vai. Hoje o papo é sobre amor, daqueles que a gente sente no palco e na vida. Com vocês, Bianca Lopresti e Ale Pasqualini. Oh, salva de palmas! Sejam bem-vindos. Muito obrigada. A gente vai falar sobre o amor. Aprender e amar é o desafio da nossa geração? Aprender a amar é o desafio da nossa geração. É isso? Eu acho que, na verdade, é o desafio até antes, né? Assim, a gente mudou muito o nosso jeito de se relacionar. Então, pensando que lá atrás, no século XIX, quando as mulheres ainda não trabalhavam, a relação do relacionamento, ela era muito diferente de como ela é hoje. Então, antigamente, a mulher não podia, né, escolher com quem ia se casar, não podia... O casamento, ele era um acordo financeiro também, né? Então, e aí, com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, a gente teve a possibilidade agora de escolher, de poder ter mais autonomia no relacionamento, mas é uma coisa recente até, e a gente está constantemente desconstruindo esse pensamento patriarcal que influencia totalmente no nosso modo de se relacionar, bom, enfim, acho que para todos os relacionamentos, mas principalmente no hétero, né, no relacionamento heterossexual. Acho que, na verdade, em todos, assim, porque é o jeito que pensa que acho que talvez outras formas de amar já estejam mais predispostos a desconstruir alguns pensamentos que foram construídos pra gente durante essa história toda, né? Porque acho que também quando fala de aprender a amar, né? Aprender sobre o amor, existem várias formas de amar, né? E a gente tá acostumado a só pensar nesse amor romântico que a gente vê nos livros, nos filmes. E assim, só cruzar a esquina que você vai ver uma outra forma de amar, entendeu? Não tá muito longe da gente, né? Pessoas que se relacionam com várias pessoas, pessoas que não são monogâmicas, só para citar alguns exemplos que são mais conhecidos, né? Então, eu acho que aprender a sua maneira de amar, né? Acho que é perceber como funciona isso para você, porque a verdade do outro às vezes não é a tua verdade, né? Ainda mais no amor, que é uma coisa que tem que ser 100% de honestidade, de entrega, reciprocidade, né? Então você tem que estar muito confortável aí nessa zona, né? Pra falar, eu amo, sou amado. Né? Eu acho que pegando esse gancho também, a ideia do amor romântico, ela vem junto com quando a gente é colonizado, né? Então, assim, a gente às vezes pode até achar que é moderno o relacionamento aberto, mas na verdade os indígenas já viviam de outras maneiras de amar. E aí chega aqui os europeus, né, o europeu colonizando e padronizando a nossa maneira de relacionar, colocando a igreja, e você vai amar aquela pessoa pro resto da sua vida, e aí você vai lá e você assume votos que você nem sabe o que vai acontecer depois, porque você se transforma, o outro se transforma, e pode ser que os desejos não são mais os mesmos, né? Então eu acho que o grande trabalho é desconstruir essa ideia do amor romântico colonizador, que foi imposto pra gente, e a gente perdeu a referência que são outras possibilidades de se relacionar. E a vantagem e desvantagem da monogamia? Vocês conseguem? Então, eu acho que existe... Eu gosto muito de um conceito que eu aprendi com o Renato Nogueira, que ele fala sobre a monogamia confluente e a monogamia romântica. Então, a monogamia romântica é essa ideia da princesa que vai esperar o príncipe, que o príncipe vem e salva. Enfim, e muitas vezes, como esse pensamento está introjetado na gente, a gente sustenta e muitas vezes vive e se frustra depois, porque a ideia não é real, né? Então, a ideia da monogamia confluente é você entender que o outro é um ser complexo, com erros e acertos, sombra e luz, e que é uma relação das duas vias, né? Então, você
dá um pouco, o outro dá um pouco. Então, a confluência, ela entende que é uma construção esse relacionamento. E não uma coisa que você tem que alcançar. E se o outro não chega lá, você se frustra, né? Não tem essa frustração de um ideal. Você quebra com essa ideia de ideal e vai para a relação, para o que está acontecendo agora. Por isso que até ele fala, o Renato Nogueira, eu gosto que ele fala que ele recomenda, né, para os relacionamentos, todo ano você renovar os votos. Porque você não é o mesmo do ano passado e você pode mudar. Então, o que a monogamia, ela se sustenta quando essas duas pessoas continuam querendo as mesmas coisas, né? Estão fincados num propósito. E você pode listar um monte de coisa que você não gosta na pessoa, mas se você tiver um propósito muito forte, é o suficiente para sustentar esse relacionamento. E seja desde construir uma casa, criar os filhos, sustentar o brasão da família, sei lá, qual é o propósito desse relacionamento para que ele se sustente por muitos anos. Ali, a Bianca deu 2 exemplos. Vamos por essa linha. Qual é a sua visão dentro do contexto que ela passou? Eu acho que faz muito sentido isso que ela fala pra mim, né? Essa coisa de renovar os votos. Vocês fazem todo ano? A gente aprendeu isso há Aprendeu. pouco tempo, né? A gente aprendeu esse ano, mas a gente sim. Experiência a gente aprendeu, inclusive esse ano esse mês a gente fez 8 anos de relacionamento e aí eu falei, vamos renovar os votos. Exato. E aí a gente renovou os votos, né? Que é enfim, É uma lista, né? Renovação de votos, vamos sentar e conversar. Assim, eu acho que cada um Isso encontra a sua maneira, né? Mas acho que renovar os votos no sentido de que o meu propósito, ele encontra com o seu. Então, qual é o meu propósito de vida? E eu poder dizer pra ele... Acho que no fundo foi assim, o que eu admiro em você, o que eu ainda quero com você conquistar, né? Nesse sentido, assim, de honestidade, de verdade, né? A gente trocou olhar e palavras, entendeu? E no final, a gente entende que a gente ainda quer estar junto, né? Acho que isso também tem essa renovação aí dos votos, né? Os objetivos se atualizam também, né? Mas coloca os pontos negativos pra melhorar? Acho que isso sim. Tá no dia a dia, né? Isso no dia a dia é o que você... Às vezes são coisas sutis, né? Às vezes um faz uma coisa sutil que você não gosta, ou você não tá num bom humor. Eu acho que faz parte do diálogo, né? Assim, claro que acho que renovar os votos você pode até colocar, assim, né? Mas eu acho que o principal na renovação dos votos é você colocar suas intenções, se você quer seguir, né? Acho que aí o cotidiano que é dizer o que você sente. Acho que dizer o que você sente pro outro, sabendo que é seguro, mesmo dizer, cara, eu não tô gostando de você agora, sei lá, não gostei disso que você fez, isso me incomoda, né? Poder verbalizar o que incomoda e o outro não levar pro pessoal, assim, ficar ofendido, né? Entender, ou às vezes levar e repensar e dizer, ó, né, putz, tá, não vou mais fazer. Eu acho que faz parte da construção diária do relacionamento. A gente trabalha muito junto também, né? Então, se eu tiver que dar uma opinião pra ela, que às vezes ela não vai gostar, ou o contrário, não pode ficar, nossa, sofrendo e, tipo, virar uma grande DR ali. Cara, essa informação, administra ela e bola pra frente, vamos aqui fazer a próxima coisa, né? Tem um pouco disso também. Nosso relacionamento. Acho que como a gente não aprendeu a falar o que a gente sentia quando era criança, né? Isso é uma coisa nova, talvez. É difícil, às vezes, até entender o que você tá sentindo. Porque pra comunicar pro outro, precisa ter clareza do que você tá sentindo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pratica, né? E acho que estudando isso também é uma coisa super necessária, né? Tem a comunicação não violenta que fala sobre isso também. O quanto é importante você compreender o que é seu, do seu sentimento. E como você comunica pro outro o que você tá sentindo, né? Dicas pra quem trabalha juntos. Trabalha e relaciona? Não, vocês são casados. Casal. E trabalham juntos. Dica pra manter um relacionamento saudável. No caso, né, que, enfim, acho que é muito específico, né? Eu acho que a gente só funciona junto porque também a gente trabalha junto. Porque a gente gosta de trabalhar e a gente gosta das coisas que a gente faz. Então, são os propósitos que caminham junto. Por acaso ou não, né?
os meus propósitos artísticos dialogam com os propósitos artísticos dele. E isso é um encontro muito especial. Então, eu acho que para trabalhar junto, tem que estar nesse lugar do propósito se encontrar, né? Artisticamente, se são artistas ou, enfim, se são outras coisas. Mas eu acho que os propósitos precisam dialogar para que isso se sustenta. Não é fácil, é muito intenso, porque aí a gente, no nosso caso, ainda tem filho. Então, é muito intenso. Ao mesmo tempo, eu não me imagino num relacionamento se não fosse com tanta intensidade, assim, com tanta... esse lugar, assim, né? Eu gosto disso, mas não é pra todo mundo. Mas eu tenho dicas, hein? Tenho dicas. Dá dicas aí pra o TikTok. Tem que estabelecer os horários ali também. A gente, Pode, a gente já tava em situações que era tipo assim, cara, nesse horário eu não tô trabalhando mais, entendeu? Já tá tarde. E a pessoa fritando com ideias, ou tipo, acorda e a primeira coisa que a pessoa fala antes de falar um bom dia ou alguma coisa é tipo, olha, hoje precisa fazer não sei o que, ó, tem aquela reunião, ou tem não sei o que, sabe? Já falar de trabalho. Aí a outra pessoa, não, peraí, sabe? Ou tipo, você tá tomando banho, a pessoa entra, você acha que ela vai escovar o dente, alguma coisa, de repente ela fala, tive uma ideia, e começa a trampar, e você fala assim, porra, não tem nem como eu fugir do banheiro. É que também a gente trabalha com a criatividade, né? E aí a criação não tem hora, né? Aí, mas acho que é um desafio mesmo você entender que às vezes você precisa anotar e falar Às pro vezes outro. a gente fala, tipo, e a pessoa tá muito empolgada, então é tipo, cara, como é que eu vou falar? Mas assim, bicho, agora não dá. Virar umas Calma aí, chavinhas, né? segura, Pro outro compreender também é difícil, né? Você fala assim, eu tô com energia e você tá em baixa. O meu irmão que trabalha com nada a ver artístico, né? Trabalha com economia. Eu aprendi com ele, assim, um pouco também. Porque ele consegue chegar em casa e vira uma chavinha. E ele tá ali Não atende sendo mais pai de telefone. família e não fala de trabalho. Tudo bem que a companheira dele não trabalha com ele, mas eu acho que essas chavinhas, às vezes, é importante, tipo assim, cara, agora não vai rolar. Tipo assim, a gente muito empolgado da peça, voltando da peça, né, depois da estreia, tipo, 1h30 da manhã, e a gente lá, e vamos falar de feedback, vamos falar, tipo assim, não, né? Assim, Eu querendo dar feedback, ó, achei que hoje foi assim, ela tipo, não, cara, amanhã você cara, 1h30 da manhã não vai rolar o feedback. Eu acho que isso mas vem desse lugar genuíno de construir, né? Não no lugar genuíno de crescer, assim, quer dizer que tá vivo. Mas essa dica é importante. Fico feliz. Já entendi a renovação de votos. É como se fosse um ritual. A renovação de votos, você senta com seu parceiro ou parceira ou casal ali. E aí vai falar porque eu estou com você. Ele está. E aí se tiver... Não tem DR, pelo que eu entendi. Se você quer estar com a pessoa, não é um bom momento pra fazer a DR. A não ser que essa DR seja fundamental pra seguir, Sim, né? Às vezes é Eu necessário. entendi que o ritual é só a positividade. Isso. Não necessariamente, eu acho, né? Pra gente só não cair no lugar de positividade tóxica, né? Eu acho que é sobre o que você tá sentindo real. Às vezes pode ser, eu acho que não tem muito uma regra, né? Assim, o legal, né? Até no livro da Rosa Mais Vermelha Desabrocha, ela fala sobre o que mantém um relacionamento a longo prazo, que é uma teoria que eu gosto muito, que ele fala sobre o relacionamento é como se fosse... você acredita no relacionamento com fé, a mesma fé da religião. Então, a fé que você acredita naquele relacionamento e assim como na religião existem os rituais, dizer eu te amo, você ficar super bem nesse jeans, sair pra jantar, assistir uma peça de teatro, são rituais que alimentam a fé na mini-religião, no relacionamento. Então, o cuidado ao longo dos dias, dos anos, né? Isso tudo vai também moldando. Então, não adianta também, ficou um ano, o relacionamento uma merda, não consegue falar o que você tá sentindo e tal, aí vamos renovar o voto, vamos falar só coisa boa pra continuar, entendeu? Acho que, na verdade, é uma construção, assim. Então, o que você tá fazendo pra que aquilo, que nem cuidar de uma planta, assim, o que você tá regando todo dia, tá botando ali um nutriente, né? Você tá convidando a pessoa pra jantar, você tá pensando nela, você tá querendo, né? Acho que isso são os rituais que alimentam a fé ao longo do relacionamento, e aí todo ano você então vamos renovar. Vamos ficar mais um ano. Tá, e pode falar, né? Tem um outro paralelo que isso que ela fala dessa mini religião, assim, que é igual você torcer para um time de futebol. Se você tá assistindo o jogo na tua casa, você tá comemorando ali, agora você tá no estádio, você tá pulando com todo mundo, né? Então você tá junto
com outras pessoas, compartilhando aquele sentimento, aquela sensação, faz aquilo ter mais sentido, parece, fica maior, entendeu? Então, isso de estar compartilhando com alguém isso, né? Por isso que essa coisa da honestidade, de falar, de trocar, né? De renovar, é você alinhar essa sintonia também, né? Onde que um tá amando mais, um tá amando menos, não, tem que estar todo mundo, né, Por isso que a ideia torcendo do amor junto. romântico não se sustenta. Porque na ideia do amor romântico, eu penso na minha cabeça tudo que eu gostaria de fazer com aquela pessoa e não realizo aquilo. Aquilo é uma projeção que fica na minha cabeça e eu fico alimentando aquilo. Então, quando você diz pro outro e o outro também diz, aquilo fortalece. O relacionamento fortalece. Então, eu dizer eu te amo e a pessoa dizer eu também, fortalece, diferente de eu dizer eu te amo, putz, não tô mais afim, né? Então, Obrigado. vamos se falar. Mas tem o eu te amo e eu também, pra outra pessoa também gera o eu também, tá, eu também o quê? Tem muita pessoa que é intensa, tem que ver isso daí. Eu já sou mais racional um pouco, na questão de relacionamentos, a forma de amor que eu demonstro é diferente, então tem que entender também o outro. Sim, né? aqui até no livro, eu gosto que ele fala muito sobre essa racionalidade, né? Porque tem uma das teorias também, é que diz que a paixão é algo, tem uma camada na paixão mística, inexplicável. Então, não adianta eu falar assim, eu vou ficar aqui uma semana sem comer açúcar, que eu sei que no final da semana eu vou perder peso, eu vou desinchar, né? Minha saúde vai melhorar. Não tem como, vou me dedicar a me apaixonar, que eu sei que eu vou na festa sexta-feira e vou me apaixonar. Tem como, assim, né? Tem uma camada que às vezes passa na rua e aquilo É a mexe flecha, com a flecha você, do né? cupido. Então, eu acho que tem uma camada mística, claro que você tem que estar aberto, disposto, disponível e confiando nesse encontro místico E aí, uma coisa que fala que, como na nossa cultura capitalista, a gente passou, a nossa cultura passou a racionalizar muitas emoções. Então, às vezes, não sei se é o seu caso, mas é o caso de muitas pessoas, às vezes, de parar de sentir, né? Então, eu não sinto nada, eu paro de sentir e racionalizo e vou lá nos aplicativos. Então, essa aqui... Tipo, esse aqui fuma, não gosto que fuma. Tchau. Esse aqui, não sei o que, tchau. Então, vai eliminando como um cardápio, assim, né? Esse eu não quero, tchau. E não dá a possibilidade desse encontro genuíno. Até tem um personagem na peça e no livro que ela vai no casamento às cegas e ela tem um encontro genuíno com um cara. Eles se apaixonam e ele descobre que ela fuma e pra ele, assim, fumar não vai dar. Não tem... É inegociável e ela perde esse relacionamento. Então, a que ponto... Aí a questão, né, que fica, a pergunta é... Quando que a gente se entrega num relacionamento genuinamente pelo sentimento e tal? E quando a gente vai pela razão? Que aí a razão, ela vai ser calculista e tal. E não, isso vai ser difícil sustentar por muito tempo. Porque a razão, ela não acessa ao sentimento. E a gente precisa ter sentir alguma coisa para aquilo também fazer sentido. Quando é paixão, o negócio cega geral, você vai e só mergulha. O aletramento amoroso, eu quero entender sobre o aletramento. Letramento, né? Letramento amoroso. O letramento amoroso, ele veio a partir do espetáculo, né? Então, a gente tem a peça, que é a adaptação do livro, e aí, nesse processo de adaptar o livro, a gente criou... durante a pesquisa, né, que o livro ele é uma teoria com muitas pesquisas e muitas teorias, filósofos e tal, e ela é uma autora sueca, europeia. Então, quando a gente... Deixa eu mostrar aqui pra galera de casa ver. Esse livro tá detonado porque é o livro que a gente... Não fala assim. Tá no dia a dia. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. O subtítulo eu gosto muito porque ele já diz o que chama O Amor no Tempo do Capitalismo Tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. A autora é a Liv Stromquist. E ela, como ela é uma autora sueca, europeia, no processo de adaptação, a gente adaptou junto o livro, né? A gente estava sentindo... Por isso que ele tá surradinho, assim. Ele teve muito trabalho. Esse é o primeiro, a gente tem alguns livros, esse é o que... Oficial. O que tem o nosso suor, né, de trabalho. E aí, nesse processo, a gente estava sentindo falta de referências brasileiras também. Porque o nosso desafio foi trazer essa autora para os brasileiros se reconhecerem, né? Para que a gente vá lá e você se vê no teatro, né? Então, a gente foi trazendo vários
foi estudando e abrindo e foi conhecendo muita gente. Então, nesse processo, a gente conheceu o Renato Nogueira, o Christian Dunker, a Carol Tchoukian, a Geni Nunes, vários, na verdade, filósofos e psicanalistas. E aí como o espetáculo estreou no Sesc Santana, a gente propôs para o Sesc fazer uma ação formativa, que seria encontros antes da peça. E aí, então, as pessoas eram gratuitas, as pessoas iam e a gente ficava 1h30 conversando a partir do texto da peça, eles pegavam esse gancho e iam para as pesquisas deles. Então, a Geni Nunes é uma indígena que fala sobre relacionamento aberto, outras maneiras de se relacionar. Então, ela trazia essa perspectiva, né? Enfim, cada um tem a sua pesquisa e cada um colocava esse ponto de vista e a gente trouxe conceitos para a dramaturgia também. Então, foi uma maneira da gente aproximar essa pesquisa toda. E estender os assuntos que a gente não deu conta na peça, né? Que a gente falou de tudo, né? Do amor. Existem muitas coisas para falar, muitas visões, muitas coisas. Então, esse letramento foi muito interessante para isso, porque a partir de um trecho da peça que eles assistiram, eles tiravam uma outra coisa e por um outro lado, e nossa, aquilo fazia né, na cabeça das pessoas, assim. Né? E também porque realmente são muitas camadas, né? Então é uma maneira de aprofundar e aprofundando. E eu gosto do letramento, porque quando eu fui num letramento, eu achei muito bom essa ideia de você se letrar sobre o relacionamento, que é uma coisa que a gente não aprendeu, ninguém contou, né? O que a gente sabe no meu caso, que tem uma referência católica, que estudei em colégio católico, uma parte da minha vida e tal. Enfim, minha família nem é tão católica, mas o que a gente tem de referência? O amor romântico, essa é a ideia. Os filmes da Disney, né? Assim, até que agora tá desconstruindo um pouco, mas as nossas referências todas, a maior parte é do amor romântico. Então, pra gente desconstruir essa ideia, a gente precisa de um letramento, a gente precisa aprender, estudar mesmo. E é quase assim. sempre um amor ou ele é um deslumbre que acontece avassalador, ou ele é muito sofrimento, né? Muito sofrido, Porque né? a ideia do amor romântico, ou você fica idealizando ou você vai pro sofrimento. Então, quantos filmes a gente já não viu do que o legal é sofrer? Tipo, o legal, assim, o bonito é aquela personagem que sofre. Você não tá amando de verdade. Que a paixão é o sofrimento, né? A gente tem essas coisas. Então, aí tem, por exemplo, o Renato Nogueira conta uma história que ele contou que eu achei muito bom, que é, quem quiser procurar ele, é Renato Nogueira, sem I, Nogueira. E ele fala assim, por exemplo, a Cinderela. Cinderela, o que a gente sabe sobre essa história? A gente sabe que é uma princesa que precisou dar o seu corre ali para conseguir ir no baile ver o príncipe. Ela consegue, com a ajuda das fadas e tal, fazer o vestido, chegar lá, consegue dançar com o príncipe rapidinho, porque logo ela tem que sair correndo, que vai dar meia-noite, mas ela troca umas palavrinhas ali com ele, corre, no meio das escadas ela deixa o sapatinho e vai embora para não virar abóbora. Aí o príncipe desce, vai atrás dela, encontra o sapato e passa a história inteira procurando o pé dela. Só que assim, ele conversou com ela. Ele sabe a voz dela, o rosto dela. Aí que nasce o fetiche pelo pé. Da ideia do amor romântico. Pé. O cara dançou a noite inteira olhando pra baixo, assim, ó. Não, então, mas eu ia perguntar isso pra você, Bianca. Você era referência da Disney, era esse desenho, esse filme, ou era outros? Você tinha a Cinderela como referência? Eu acho que... Assim, você idealizou muito amor romântico. Eu acho que, assim, na minha vida em especial, a minha experiência, ela é outra, porque, enfim... a história da minha família é outra, a gente não tem muita referência dessa ideia do amor romântico. Então, desde muito cedo, eu não tive essa referência. Mas eu tive referências de relacionamentos que eu não queria reproduzir. Então... E que foram reproduzidos também por causa da ideia do amor romântico. Tipo, minha avó casou, sei lá, minhas duas avós, uma casou com 18 anos e a outra teve 15 filhos, entendeu? Então, tipo assim, o que a gente assistia na TV, no canal aberto?
os filmes Banheira, era esse, né? A referência era amor romântico. Então, assim, ou você tava dentro dela ou você tava frustrado porque não tava dentro dela. Mas a referência era essa, era dada. Hoje em dia, sei lá, tipo, a Moana é a primeira princesa que não fala sobre príncipe. Ela vai atrás de outra coisa. Então, hoje em dia, até a própria Disney, enfim, todas essas referências estão se questionando e mudando a visão, mas... Mas teve algum filme que te impactou lá atrás que hoje você fala, não, isso daqui não é pra mim? Pô, a Bela Adormecida. O A cara Bela Adormecida? vai lá e beija a menina, né? Sem permissão, como se fosse, né? Sem consentimento, né? Hoje, acho que esse filme não passaria. As histórias clássicas, tipo, todas elas, a original não é essa do romântica que a gente tem como referência. São super sinistras, né? Eu acho que todos, essa própria Cinderela, depois dessa história, você não tem como assistir a Cinderela né? Depois você saber dessa história, você vai assistir a Cinderela, não dá pra assistir igual, né? Eu tenho uma outra visão da Cinderela. A minha visão é, o homem tá ali, sempre no tripé, de boa, Tem isso e também. tem um cardápio pra ele. Então, todo mundo querendo ele, todas as mulheres brigando por ele, tudo muito fácil. Então, É isso também. você, como homem, e eu também, não é assim no dia a dia. Não. O homem tem que conquistar, tem que ir atrás, tem que... Como você mesmo falou, é uma dança. O jantar, o carinho, o romantismo. Não Mas é interessante coisa você do tá cara falando. lá sentado e... Calma aí, quem vem pra mim agora? Mas tem isso que você tá falando, que a gente até tem um trecho na peça que fala sobre isso, que como era antigamente. Antigamente, o homem... Século tinha que XVIII. cortejar a dama, né? E a mulher, ela ficava nessa situação de ela não revelar o que ela sentia pro cara antes de ter um pedido de casamento, né? Todas tinham que casar virgens, né? Tinha isso, assim, né? E aí, a gente até fala que hoje em dia rolou uma inversão de papéis. Porque hoje em dia, o homem que não fala o que ele tá sentindo, né? Tem um pouco isso. Claro que hoje isso já tá mais, né? Disseminado, assim, acho que a gente nem pode separar tanto assim, mas tá assim, quanto mais o cara esconde o que ele sente, Sim. mais interessante ele é. Como se fosse assim, o cara, nossa, que misterioso. O ghosting, né? Que a gente usa, o livro usa e a gente também usa, que é o exemplo do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tá há 25 anos, ele repete o mesmo comportamento, que é se relacionar com modelos de biquíni de até 25 anos. E aí ele termina. Então a Gisele Bündchen, quando tinha 25 anos, passou por isso, assim como é um comportamento e quando ele termina, parece que ele não sente nada. Tipo, então ele vai lá e se relaciona com outro. Então, eu acho que o masculino, que sempre esteve no poder, e vocês, homens, né? Eu acho que essa é a grande discussão. Desconstruir o patriarcado, porque vocês ainda estão no poder, ainda tem essa... Tem uma... Valesca, não me lembro o nome dela, mas é Valesca, não lembro o sobrenome. Uma psicóloga, filósofa, que fala sobre a prateleira do amor. E o quanto as mulheres... elas foram moldadas a esse pensamento de ser uma prateleira. Então, quanto mais perto da vitrine você tá, você quer ser escolhida. Então, você tá lá, você, tipo, quer ficar bonita, não sei o quê, pra ser escolhida pelo cara. E aí, as que estão mais lá atrás, que fogem do padrão, enfim, que não tem, né, todos aqueles itens pra ser a que tá na frente, que acaba se ferrando. Mas o pensamento de ser escolhida, ele existe. Então, eu acho que... É claro que os homens não estão lá parados olhando, mas... esse poder que se tem sobre escolher ou não, se comprometer ou não, dar o ghost ou não, tanto que muitos homens têm essa liberdade de dar o ghosting, parar de responder. Mas hoje em dia, com o cardápio ali... Eu não sou ainda dessa geração, fiquei por fora do mercado. É bom Pra também. mim era tudo muito difícil. Eu não sei se porque eu não era bonitinho, né? Não sou nenhum galã, mas sofri. Tinha que, ralar. Não era essa coisa de tem ali avulso, eu vou escolher, não. Era conquista, era difícil. E às vezes ser conquistado também, né? Às vezes Sim. que isso antigamente não era nenhuma opção, né? Acho que isso que eu tava falando, não era nem agora. Só pra entender, por que ghosting pro público do TikTok? Fiquei meio solto. Que é ghosting? Ghosting é o famoso perdido, né? É o perdido. Perdido, Virou te manda fantasma. uma mensagem Responde aí. e aí... Fantasminha. nossa, Faz uma exato. semana que você não responde. Sumiu. Foi muito legal ontem. Cri, cri, cri. O que aconteceu? Cri, cri.
Aí você vai tocando ver, sei lá, legal. o cara, tipo, na verdade tava ficando com outra pessoa e não conseguiu falar, putz, não quero mais ficar com você, né? Só era só falar, putz, não vai rolar. Mas aí não consegue dizer o que sente, não tá hábito. E aí os homens se sentem nessa liberdade de poder fazer isso hoje em dia. Eu acho que o patriarcado faz isso, de você poder dar o ghost. E as mulheres, acho que foram treinadas, e assim, a gente foi treinada a ser compreensiva, a tratar bem, vamos entender o que o cara tá sentindo, né? Enfim, e aí essa inversão de papéis que a gente tá falando, que é esse sentido de quando a mulher começa a trabalhar e entrar no mercado de trabalho, ela fica de igual para igual. Só que aí uma maneira de exercer esse poder sexual é justamente colocar no campo sexual e eu me sinto na liberdade de não te responder e tá tudo Dá um bem. ghost. Em resposta a anos de ghost. Enquanto a maioria das mulheres, né, enquanto o comportamento mais comum é querer entender, querer falar, vamos ser amigo, enfim, sei lá. Mas tá mudando. Ficar importunando ali, mandando mensagem, já era. Já. Tá até mudando, porque falaram, né? Segundo, eu não tô no mercado, né? Eu tô falando que hoje o cara tem que tomar cuidado pra chegar. Tem que tomar cuidado, Por favor, porque né? é o Pelo mínimo, amor, o gente. mínimo, porque tem senão, que ó, repensar. Gentileza. Acho que é sobre isso, repensar o comportamento, o jeito que você aprendeu, o jeito que Sim, você produz. não é né? chegar na balada, lembra? Anos 80, Pegando, 90, anos 2000, assim. puxava, né? Tá pra aquele doido. carnaval, pra aquele negócio de pegar pela cabeça e dar um beijo. Micareta, Lembra? né? Micareta? Gente, Acabou. Ainda Não, existe, né? Mas a gente quer mudar isso. Ainda né? existe? Ah, Será que rolou ainda esse Caramba. carnaval aí de 2025? acho Aqui que em é São uma Paulo? ilusão achar que a gente tá num mundo onde os homens Ah. respeitam as mulheres e a gente fala, não é não, e eles falam, sim, não é não. Ok. A gente tá na eterna desconstrução Você de fala, não, quebrar mas o você quer. patriarcado. Sim, tem que quebrar. Isso daí é Essa é totalmente a nossa fora do luta padrão. feminista, né? Nesse mundo que a gente vive, as pessoas elas aprendem a desamar depois de levar tanta porrada, essa questão capitalista, muita racionalidade, os aplicativos que nem a Bianca mencionou e você também falou, tá ali o cardápio. Então, isso não bebe, fuma, tal. Você acha que... Então, no último ato da peça, a gente fala sobre o amor versus o desamor. Então, assim, o que é o desamor? Uma vez em que essa fé é abalada, então a gente tem os rituais, né? Sair pra jantar e tal. Uma vez em que esses rituais não são cumpridos e essa fé que você sente abalada, então a pessoa te traiu, ou sei lá, você, né, algo aconteceu que abala essa fé, surge o desamor, que é quando você perde a fé no relacionamento. Então, a mesma uma pessoa que para de acreditar numa religião, porque perdeu a fé, e a fé, ela é algo invisível, né? Então, uma vez em que você perde a fé nesse relacionamento, que você fala, putz, isso aqui não vai dar em nada, aí que vem o desamor real, assim, que daí você consegue se libertar mesmo, porque aquilo perde o sentido, não tem mais propósito de estar junto. E eu acho que do mesmo jeito que você se apaixona é uma coisa mística, o desapaixonar também pode ser, né? Esse desamor que ela fala. Às vezes desliga uma chavinha, você não sabe nem porquê, ou assim, tipo, nossa, olha o jeito que a pessoa come, e vira uma desculpa pra, sabe, que você não tinha percebido antes e tal, e às vezes vira essa chavinha e não amo mais. E aí como é que faz? Como é que volta? Se é que tem que voltar, né? Eu acho que o desamor tá ligado com essa falta de fé, que ele pode ser contínua ou por um acontecimento, né? Uma pessoa te traiu, você perde a fé, você fala, poxa, me traiu, né? Sim, beleza, aí você pode construir e tal, reconstruir, mas fica abalado a fé, a confiança que você tem naquilo, né? Coisas do tipo... O famoso nunca mais vai ser igual, nunca mais vai ser a ou mesma uma pessoa coisa. que te põe pra baixo, você vai contar uma coisa boa que aconteceu com você, ela não acha isso legal. Isso aí são coisas que você fica sem fé no relacionamento. Você fala, poxa, né? Vocês sendo um casal, qual foi a fórmula que vocês utilizaram pra se manter? Rolou a paixão inicial. Opa, Então, fala pra gente aqui do TikTok. como é que foi? Eu acho Paixão que a gente inicial? no nosso caso, foi um encontro bem astrológico, assim, porque a gente tava num momento de vida muito parecido, que tem a ver com isso também, né? Às vezes você se apaixona, mas sua vida não tem nada a ver com a vida da outra pessoa, e as coisas não... Tá disponível. No nosso caso, pra a amar. gente tava num momento incomum, assim. Mas foi paixão né? fulminante? Foi. Ou não? Foi. A gente se conheceu no teatro, ele assistindo uma peça minha. Um E a sorriso, um olhar.
se conheceu, conversou, deu um beijo, e aí eu sonhei com ele, mandei mensagem no dia seguinte, porque eu falei, já também, assim, não dá pra ter joguinho, não tava mais nesse momento de racionalizar a ponto de criar joguinho, né? Porque o joguinho é na razão. Ai, vou segurar, o que eu falo? Você escolhe as palavras, escreve e apaga. E tecnicamente, dentro da regra do jogo, né, que eu tava jogando, se você acorda, tem uma mensagem da pessoa, fala, ih, ela tá desesperada, ela tá querendo, não sei o tem quê. vários... Só que no caso dela foi tipo assim, foi honestidade, eu olhei aquilo e falei, nossa, que bom, olha só, eu já acordei pensando, qual vai ser a estratégia que eu vou usar pra falar com ela, E já aí tinha e a falado. gente se encontrou e a gente nunca mais parou de se ver, assim, foi meio rápido, a gente se encontrou e aí em um ano a gente já tava morando junto, já tava grávida, assim, Isso foi aí, muito... dois, né? Aí Um dois ano de engravidou. namoro, já engravidei. A gente se conheceu em 3 meses, tava morando junto, porque eu também tava no momento que eu tava saindo de uma casa, ele também, entendeu? Vários encontros favoreceram também a gente continuar junto. E aí, como desconstruiu isso? Porque aí vai morar junto, aí tem filhos, aí a paixão, ela dá uma... Então, E aí? tem a teoria de que a paixão, ela dura até 3 anos. Sim. De 2 a 3 só. E aí não é mais paixão, né? Então, a gente... eu acho bom, porque a paixão... ela causa uma coisa que você só quer pensar naquilo, e você vive aquilo, e né? Então, eu gosto de não estar apaixonada, porque a paixão, ela fica um pouco... Te coloca com o pé no chão, não estar apaixonada. Nossa, quer fazer aquela pessoa, e você abre mão de tudo pra estar ali. Então, eu sinto que sem a paixão a gente tem um relacionamento mais sólido, assim, com mais intimidade, né? Então isso favorece a nossa relação mesmo, assim, íntima, de poder dizer o que tá sentindo e tal. E acho que todos esses projetos que a gente tem junto alimenta a nossa fé e faz com que a gente queira ficar junto, né? E prosperar. Você acha que a pessoa ela deve começar pela paixão ou pelo amor, um relacionamento? Eu acho que é inevitável a paixão. Ela é algo que acontece. O amor, eu acho que é uma construção. É tipo assim, você pode se apaixonar. Eu penso assim, né? Você se apaixona, por exemplo, você se apaixonou. Aí você fica ali. Se aquilo vai se tornar um relacionamento, aí vai depender muito do momento de vida em que você tá, o momento de vida que o outro tá, se esse propósito se encaixa. Porque pode acontecer, como a gente fala aqui na peça, a gente vê muitos dos relacionamentos que a gente já viveu, né? Várias fases. Porque pode acontecer de você se apaixonar e, puxa, a pessoa mora, sei lá, em outro país e não vai ter um convívio, que é o que você, sei lá, o que a pessoa quer. Ou não, você fala, putz, me apaixonei, a pessoa mora em outro país, era isso que eu queria. Eu acho que depende muito. Eu acho que o amor, ele é o tempo e a construção. A paixão é esse fogo que é o que surge, né? Mas você acha que o amor, ele é tipo a segunda estágio da paixão? Como se fosse a evolução da paixão? É claro, né? Você olha pra pessoa, você já vai amar a pessoa, né? Então, mas aí é uma vivência que você teve, eu também tive essa vivência, mas dentro de alguns contextos, tem pessoas que falam, o erro da juventude é a pessoa se apaixonar primeiro pra depois começar, tipo, vem um amor, mas não entende o amor, que o amor é maturidade. É. E aí se separam. Então, muitos casais se separam por causa disso. É. Então, tem relacionamentos que não é a forma racional, mas é a forma, tipo, deixa eu olhar você me olha, legal. Tá rolando uma sintonia, vamos ficando. E aí vai construindo essa relação sem uma paixão fulminante. Eu acho que sim, acho que a construção do relacionamento não tem a paixão fulminante. Porque mas a paixão é radiante. Eu acho que, por exemplo, a Jenny Nunes, ela fala sobre relacionamento não monogâmico. E aí ela diz que tem uma comunidade indígena, por exemplo, que a mulher escolhe os seus parceiros de acordo com o seu ciclo menstrual e cada parceiro é de acordo com o que ela tá sentindo. Então, por exemplo, uma mulher, sei lá, ela quer dormir de conchinha. Não necessariamente o cara que ela quer ter um sexo selvagem ou a pessoa, né, a mulher e tal, não é a pessoa que você quer dormir de conchinha. E você pode separar isso, tipo, nesse momento. E aí você vai criando uma rede de relacionamento, né, que é outra ideia que não é monogâmica. Então, sei lá, vai dizer que isso não é amor? Você querer dormir de conchinha com a pessoa? Às vezes isso é amor, né, assim. Acho que o que a paixão faz, ela atravessa e deixa de oxigenar a mente, mas o amor é o relacionamento, é o quanto você vai se entregar, o quanto você vai estar disposto a encontrar a pessoa, porque existe um trabalho no relacionamento. A paixão, você pode ficar apaixonado sozinha. Nossa, me apaixonei por sei lá, por Antônio Bandeiras. Mas é platônico.
Platônico. Mas acho que o estado da paixão, ela não necessariamente requer. Você pode estar apaixonado sozinho. Eu acho que o amor, relacionamento, né? Ele precisa de uma construção, assim. Senão você tá no campo que é essa coisa de perder o ar, né? Você pode perder o ar por alguém que você não é correspondido. Não, eu acho, na minha concepção, eu tô dando o meu ponto de vista. O tesão da vida é realmente você ter essa paixão avassaladora de início. Eu acho que é muito bacana. Mas tem casos e casos. Tem casos que você vai pela questão de... Uma pessoa é tão bacana, se encaixa com o seu modo de vida, família, religião. Porque o relacionamento... Com a minha psicóloga, né? Eu já trago algumas ideias. Ela fala assim, relacionamento é um copo de água. É um copo com água. É um copo com água. Tem pessoas que estão ali em cima para transbordar essa água e continuam ali firme. Por quê? Porque o valor dela, ela tá ligada à família, à religião, a trabalho, a caráter. É uma série de coisas envolvidas. Ponto. Mas a pessoa que ela convive ali, briga, chata, e a pessoa continua no convívio do relacionamento porque ela fala, pra mim, ela tem muito mais qualidade do que, né, coisas ruins, vamos dizer. E tem aquele relacionamento que o copo nem tá transbordando, tá ali embaixo. Mas pro casal, o apetite sexual é o que mais fala. E aí, esse copo ele enche de uma vez só. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou família, tal, a gente é tudo isso. Aí o cara fala assim, não, mas pra mim, ou a mulher também fala, mas pra mim é fundamental o sexo. Então não dá pra ter esse comparativo, uma regra. Acho que cada pessoa tem uma experiência. Pra mim, a experiência mais viável e mais palpável é a paixão. Eu acho que por isso que os relacionamentos abertos, né? Assim, no espetáculo a gente tem a monogâmica, que fala que ela é monogâmica porque ela precisa de uma estabilidade emocional. Então, acho que é uma pessoa que tá ali cultivando. Tem a apaixonada que não dura com alguém por mais de 2 anos. Então, ela tá... Quando começa a cair a paixão, ela termina e fica com outra pessoa, né? Tá sempre nesse estado da paixão. Tem a soltinha que experimenta outros formatos de se relacionar. Então, ela ainda vive a paixão, porque ela ainda tá aberta a conhecer gente nova. E o estado da paixão sustenta. E ela vai... Sem exclusividade. Não necessariamente ela tá só com uma pessoa, ela pode conhecer outras e isso não quer dizer que ela tá traindo, né? E tem a divorciada que ficou casada há 20 anos na ideia do amor romântico e se separa agora e tem que se redescobrir num novo relacionamento. Então, acho que não tem uma regra, né? Acho que o importante é ser honesto e ter a responsabilidade emocional. Acho que isso é... Porque, às vezes, pra mim é muito importante o sexo quando eu não conheço muito a pessoa. Então, talvez um relacionamento aberto seja o mais indicado do que uma monogamia, no qual a pessoa ficaria muito chateada se você transasse com outra pessoa, né? Acho que são os acordos e os princípios que esse casal, trisal, enfim, grupo de pessoas. E às vezes essa história de renovar os votos quer dizer isso. Muitos casais, vamos abrir, vamos não sei o quê, vamos fechar, enfim, né? Uma vez também eu vi que, assim, gozar é uma parada também muito individual, assim, é sua, né? Você que goza. Claro que você tá no encontro ali com o outro, mas você tem que estar disposto a viver esse orgasmo, né? Então, você pode estar com uma pessoa que você conhece ou uma pessoa que você não conhece e chegar nesse lugar ou não também, né? É um pouco do que você fantasia, junto com o que você experiencia, junto com... Então, no nosso caso, por exemplo, eu acho muito melhor ter uma relação íntima com alguém que eu conheço há muito tempo. Isso me dá muito mais tesão do que, putz, vou conhecer agora uma pessoa. Só que eu não era assim, então as pessoas se transformam, né? Aí, entregou. Bianca tá falando, é legal, tem que ser autêntico. Então, hoje é você e ele, fechou. A gente viveu numa relação monogâmica e... quando a gente se conheceu, a gente não vivia em relações monogâmicas, a gente... Era ficante. Não, antes, outros relacionamentos. Era muito comum os meus relacionamentos não serem monogâmicos, e o dele também. Então, quando a gente se encontrou, a gente falou, vamos ser monogâmico? Vamos. Tipo, foi uma novidade ser monogâmico. E aí, gostou? E a gente tá 8 anos, né? Deu certo? Parece que eu acertei. Ficar no casulo é bom. Eu acho que também, assim, o que é dar certo também, né? A gente tá 8 anos, durante esses 8 anos tá rolando, né? Na batalha. Eu acho que é dar certo também, né? Sei lá. Não, mas eu fiquei curioso. E o relacionamento aberto, tanto de você, seu Bianca, quanto do Ale, lá no passado? Caos, terrível, gente, confusão, só... Ciúmes?
Não, acho que eu ficava muito presa na ideia do amor romântico, então eu me apaixonava eu sozinha, muito assim. Pela outra pessoa. Pela outra pessoa, que às vezes eu era correspondida, às vezes não, às vezes levava ghosting, às vezes não. Mas eu acho que não tinha essa verdade, era muito difícil falar pro outro que eu sentia. E seu parceiro na época? Ele sentia? É que eu não Sim. era um exclusivo, né? Eu tinha alguns relacionamentos, assim. Não é que eu namorei muito pouco na minha vida. Eu namorei. Não, então você foi tranquila. Tipo, eu namorei uma vez na vida, entendeu? E aí eu não tinha exatamente um namoro, eu tinha relacionamentos que eram administrados de acordo com o que eu estava vivendo. Não, mas é o chamado ficar. Aí é várias pessoas ali ao mesmo tempo, tá tudo certo. Pelo que eu entendi aí, você não era de namoro, só namorou uma vez mesmo. E as pessoas também com que eu me relacionava também não estavam... Tava no fluxo. As que queriam namorar, por exemplo, aí não dava certo, entendeu? Vários desencontros, não só... eram vários desencontros que às vezes que foi bom, né? Às vezes 1 mês, 2 meses é o suficiente, entendeu? O que é dar certo? Durante 2 meses deu certo, depois não deu mais. Então eu acho que é um pouco o que eu tava vivendo ali, né? Agora vamos deixar o Ale falar. E você, Ale? A DR aí, cuidado. Acho que Vai tem tudo a devagar. ver o que ela falou, mas eu acho que tinha uma coisa de uma energia física, mental e emocional que ia pra isso funcionar, que eu podia estar direcionando para outras coisas, entendeu? Então eu sentia sobrecarregado de estar com mais de uma pessoa, né? Às vezes estar junto, né? Essas pessoas juntas, ou ter que administrar isso, ou estar com uma pessoa e aí a pessoa vai embora, de repente chega outra, sabe assim? E tipo, você Virou um caçador, virou um caçador. você acaba cadê o eu? Nossa, então assim, tinha hora que eu falava assim, não, para tudo, vai. Mas não era namoro também, era pegação. Você chegou a namorar com uma menininha, falou, tô namorando, e aí, Mais ou dentro desse menos, eu fico com quem eu quiser, e você fica com quem você quiser. Eu passei por tudo. Passou por tudo. Passei por tudo. Vamos dizer É assim. bom, é bom. É vivenciado. Agora entrou no casulo. Agora vamos pra peça. Chegou o momento, peça. Quero saber. Sim. Por que essa peça tem esse título? Que é legal. Essa Legal. peça, esse livro, ele é muito maravilhoso. A gente é muito apaixonado por esse Mostra livro. pra gente aqui aquela câmera. Esse livro aqui. O povo do TikTok precisa saber dessa peça. Entre no nosso Instagram lá, conhecer mais. A O gente Instagram já tem vai estar aqui. Instagram, Pode falar, mas pode falar. Já. @rosa mais vermelha desabrocha. Essa autora é uma história em quadrinho. Então isso já é muito legal. Porque é um jeito muito fácil de ler. Ah, legal, curti. É, muito legal. E quando a gente tava no auge da paixão, lá pelos 6 meses de relacionamento, namorando, a gente foi pra Flip. E aí lá na Flip a gente encontrou essa autora, que na verdade o livro, né? Esse ano, inclusive, ela veio pra Flip pela primeira vez no Brasil, a gente encontrou com ela. Mas isso há, sei lá, muitos anos atrás, né? Quando, sei lá, tipo, 7 anos atrás, a gente encontrou com o primeiro livro. Esse é o segundo livro traduzido dela. E aí, o primeiro livro, a gente ficou muito encantado. E eu que venho do teatro, e o Ale vem do cinema. O Ale queria muito fazer teatro, e eu também dialogo com o cinema, queria me aprofundar mais no cinema. E a gente queria já trabalhar junto. E aí, ele falou, por que a gente não faz uma peça de teatro? E é a primeira vez em que eu sou idealizadora, né? Que eu sou idealizadora do projeto. Então, até então, eu era atriz, sempre atriz convidada, eu passava num teste, mas sempre nessa posição de atriz. E dessa vez, eu falei, nossa, mas será? Como que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz. Aí ele, poxa, é só mandar um e-mail, ir atrás. E ele me incentivou a ir atrás, e fui atrás. Conseguimos chegar na editora, enfim, conseguimos chegar lá para falar com a editora que media com a autora, e ela falou, poxa, eu acabei de vender esse direito da peça para ir para o Brasil, mas eu vou lançar o segundo livro, e você quer ver? Antes de ir para venda. Aí a gente falou, sim, daí quando a gente leu, a gente falou, nossa, é isso. Melhor que o primeiro. Não sei, cada um, porque são perspectivas diferentes, mas ela é a mesma pegada de fazer essa pesquisa, esse tratado, só que o primeiro é sobre menstruação e orgasmo, e esse é sobre relacionamento, né, amor, e a gente sendo um casal, a gente achou que tinha Faz tudo muito a sentido, ver. Não, mas por que tem esse título, o livro? A rosa mais é. desabrocha. Por quê?
é um poema que a Hilda Dolittle, que é uma poeta que viveu há muito tempo atrás, que foi uma pessoa que se apaixonou muito. E quando ela... o título é do poema, né? A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é linda essa imagem. E ela foi uma poeta que passou muito tempo na vida dela depois pesquisando com Freud, tentando entender a psicanálise, o que ela sentiu, porque ela se apaixonou e ela tem certeza que ela viu golfinhos numa situação onde não tinha golfinhos. Então, ela começa a querer entender A paixão, se né? aquilo foi um delírio, o que aconteceu, que ela encontrou um cara, se apaixonou e viu golfinhos num momento que não tinha golfinhos. Então ela passa a vida tentando entender esse caso. E é o único momento do livro que é colorido. Golfinho. São os golfinhos. Essa aqui é a Hilda. É uma representação da paixão, né, dela, né? Mas a rosa mais vermelha desabrocha é como se fosse a paixão, o coração, o amor desabrochando, né? Nessa rosa vermelha abrindo, se expandindo, né? Mas o que eu gosto é o subtítulo do livro. Que diz muito sobre o livro e a peça, né? E por isso que eu perguntei, me gerou essa curiosidade justamente por isso. Pode ler o subtítulo, O subtítulo é O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio ou Por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. E essa autora, ela faz essa coisa, ela pega essas teorias, que é tipo o amor no tempo do capitalismo tardio, que você não entende muito bem o que é capitalismo tardio, então ela pega todas essas teorias e ela faz de um jeito fácil de entender, que é ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente. Isso é fácil de entender, né? Então ela pega pensamentos da, sei lá, Salomé, que é uma poeta, filósofa, que foi a única mulher que deu um fora no Nietzsche e no Freud. E fala sobre relacionamento. E aí ela pega pensamentos, sei lá, Bantuhan, vários filósofos que, às vezes, Nietzsche, o próprio Platão, Nietzsche, Sócrates. Platão, que às vezes é duro ali a teoria, e ela põe de um jeito com muito humor. Então você entende coisas que pareciam ser incompreensíveis. Isso é a beleza do livro. Trazer teorias, pensamentos de um jeito fácil de entender. Fácil, leve, com humor, que você mesmo trouxe aqui. Sim. Justamente falando em humor, galera, é o seguinte, é golfinho, tá? Não é o Boto cor-de-rosa, não. Ela não traiu, não. Porque tem a lenda do Boto, né? O Boto engravidou. Calma aí. Então, você não tá no relacionamento monogâmico. Você partiu pro aberto. Tem isso daí também, né? Pra quebrar. Uma letra de uma música. Saber amar é saber deixar alguém te amar? Tem a ver? Saber amar. Na peça, uma das coisas que a gente fez nessa adaptação foi exatamente a trilha sonora. Pra gente trazer pro Brasil, a gente tem muitas músicas que falam sobre relacionamento, desde a paixão, o término, a sofrência e tal. Então, a trilha da peça, sei lá, 98% são músicas brasileiras que falam sobre o relacionamento. Então, a gente tem... coisas que a gente já escutou. Então, uma música que eu amo, que é o momento do ápice, que é Lindo, e eu me sinto enfeitiçada. Tá apaixonado. Oh. Da Rita Lee. É linda essa música. Aquela música que você já fica apaixonada só de escutar. Mas eu acho que essa que ele colocou é da reciprocidade, né? Saber amar é saber deixar alguém te amar? Tem a ver. Tem a ver. Porque aí já passou da escala da paixão. Uhum. E aí uma outra coisa curiosa, legal de falar, é que na peça a gente conheceu um perfumista que chama Christian Allori. Beijo, Christian. E ele é um perfumista argentino e que desenvolve perfumes, vive disso. E quando eu contei pra ele do projeto, ele ficou super empolgado e ele criou um perfume original pro espetáculo. E a gente usa na peça pra sentir essa paixão, esse lugar inesperado. Então, como o teatro tem esse recurso sensorial, a gente, em dado momento, aplica esse perfume para ser essa coisa surpreendente da paixão. Então, vocês estão juntos na peça? Sim, o Ale dirige, a gente... Não, mas contracenam juntos, não. Não, ele faz a direção. São só 4 atrizes, né? São. E eu tô na direção, tô são ali. 4 atrizes em cena, um boneco de madeira que representa o nosso ator famoso. Tá, porque hollywoodiano. Não, sabe porque quando você falou isso daí do perfume, eu falei, tá contracenando junto ali, né? O perfume pra ele, né? Mas inspirado enfim. nesse personagem aqui. Legal. Que é o Leonardo DiCaprio. Tô vendo ele aqui, é ele mesmo, é o próprio. Ele está lá. Ele está lá. Nossa. E assim como ele é um ator, no espetáculo ele desenvolve outros personagens, além do
Então na peça você não é monogâmico, não. Na peça tem um Leonardo aí. Na peça tem o Léo. Tem um Léo aí, atua, mas né? é que ele não tá, né, na peça. Eu não tô, mas você tá? Essas 4 atrizes que são essas protagonistas, elas costuram o espetáculo sendo outros personagens. Entendi. Então a gente coloca objetos e vira outros. Então vira o Sócrates, vira a modelo de biquíni. Que é essa ilustração como a autora faz, né? E essas 4 personagens? Qual que você atua? Eu sou a monogâmica. Monogâmica? É. E o que ela te ensinou? Eu acho que quando a gente escolheu essas 4 atrizes, a gente queria trazer a diversidade para a cena do relacionamento. Então ainda é um recorte, né? Porque são muito grande, mas a gente tem a monogâmica, então a gente queria trazer também esse lugar verídico. Então são a partir das nossas experiências. Cada atriz traz também das suas experiências pessoais, traz pra cena. A gente brinca com essa ficção / realidade. Então, eu sou a monogâmica porque eu sou na vida e isso é o que eu acredito. Tem a divorciada, que é a Fernanda Viacava, que viveu já esse processo de se divorciar depois de um longo período casada. Então, ela traz algumas referências que ela já viveu. Tem a Carolina Splendore, que vive apaixonada e que, enfim, também já viveu, assim como todos nós, esse lugar da paixão e ficar iludida, e ela é pisciana, então... E tem a Lenise Oliveira, que é uma atriz indígena e que fala e que traz outros modos de se relacionar, que inspirada na Geni também, inspirada também na vida dela, que também namorou pouco, né, na vida, assim, monogâmico e tal. Enfim, então a gente traz as nossas experiências pessoais pro personagem. Então, cada uma é próxima da realidade em que tá ou que viveu há pouco tempo, assim. E em algum lugar essas escolhas, elas fazem muito sentido porque elas defendem esse ponto de vista dessas personagens. Então, ter a ver com a vida delas é muito interessante, porque aparece no texto coisas que ela falava, eu não falaria isso, né? Porque eu sou essa pessoa. Ah, então como você falaria? E aí a pessoa joga uma coisa dela, do universo dela, do cotidiano dela, que fala, nossa, isso é precioso demais. Então, a gente incorpora. É isso. Eu ia perguntar pra você... Ia pedir pra você trazer um pedaço, né? Um spoilerzinho, um texto da peça pra gente, pro público do TikTok que você faz. Qual Com- parte? Trazer sua personagem e falar um texto. Podia falar o Sem começo? Não. spoiler, é difícil, né? Não, o Mas- começo. Não. O começo que você fala da Só pra... Ah, eu vou dar Aquela cerejinha do bolo pra galera aí Eu vou dar assistir. O começo, então. O começo, a gente traz o livro para a cena. A peça tem um momento de interação com o público e a gente traz o livro para a cena. E eu começo falando uma coisa que eu achei no livro, que é assim, gente, olha o que eu achei aqui. A paixão amorosa para os seres humanos dura de 1 a 2 anos só. Aí as personagens vão se identificando, porque a ideia dessas 4 é que a gente consiga gerar essa identificação imediata, né? E aí tem os cachorros, duram até 3 meses. Aí a monogamia. Aí cada uma fala, sou eu. Se identifica, É. entendeu? Com isso. Os pássaros. Os elefantes, os pássaros. Os pássaros são alguns minutos, os elefantes são alguns minutos e os pássaros alguns segundos. Aí uma personagem fala, mas não são todos os pássaros. As araras, quando elas se encontram, ela encontra o seu par e fica pro resto da vida. E aí eu digo, sou eu tenho a minha arara e a gente tem nossa ararinha. Ela aponta pra mim e eu tô lá no E quando a nossa filha tá na plateia, é mais fofa ainda, porque aí a gente aponta pra ela e faz o coração. Ah, que legal. Isso aí é muito bom. E ela ama a peça. Então, esse é um resuminho pra galera já entender. Começa assim, começa já. Acho que esse é um. E acho que tem uma fala mais difícil da peça, que acho que eu acertei, assim, eu consegui deixar ela bem feita, assim, na última apresentação. Então, o ano que vem, que a gente vai voltar em cartaz, vão assistir, porque ela tá... Redonda. É, redonda, e acho que é uma peça que tem muito jogo, é comédia e tal, então tem muito jogo. Então agora a peça tá super gostosa, assim, no início a gente tava mais tensa, né, eu sinto que agora a gente relaxou mais. E aí fala sobre a ideia da mini-religião, então
pra gente sustentar um relacionamento a longo prazo, a gente precisa ter fé e cultivar os nossos rituais. Ale, você que tá na direção, tem algo que você cria, cocria, traz dentro dessas peças? Dentro dessa peça? Um tema que é tão, assim, sutil e a todo tempo se traz novidades. Acho que teve, da minha parte, assim, foi muita escuta também, né? De trazer uma proposta e ver como batia nas atrizes primeiro, ver o que elas devolviam e como que a gente trabalhava em cima, né? Acho que foi muito de acertar o tempo das coisas, porque sendo um espetáculo de comédia e o espetáculo não para, né? Ele é, assim, muito... A gente fala que a gente queria que fosse no beat da internet, assim, que fosse, né, um ritmo alucinante. E ele tem isso, né? E encontrar esse ritmo também foi trazer recursos de som, de imagem, de posição e tal. Então, eu acho que, assim, de criação que a gente trouxe foi o tempo inteiro, até o último momento, até o último dia. Até a última peça a gente tá mudando coisa, ajustando. A gente sente coisas, a gente fala de um jeito, um dia as pessoas riem, do outro jeito elas não riem, eu fico, por que será que elas não riram? Então vamos investigar o que aconteceu aqui, vamos criar em cima disso, né? Então acho que teve essa atenção, assim, pra... O objetivo é que eles riam sempre nos momentos que a gente deixou e ter a liberdade de ter outros momentos para criarem dentro, assim. E acho que a maior beleza da sua direção nesse trabalho, eu acho que é a estética também, assim. O Ale conseguiu trazer uma estética muito inovadora para o teatro, assim. Então, a gente tem o fundo é uma projeção que vem por trás, um back project, então ele não faz sombra nas atrizes e ele fica como se fosse uma tela, assim. E essa tela vai mudando conforme as cenas vai mudando. E não é uma tela que causa uma canseira da projeção, é uma tela que ajuda a contar a história. Dinâmica. Então a gente também trouxe uma diretora de arte, que é a Fabi Igrejas, que vem do cinema e também ajudou a gente a resolver essa estética. Então ela traz a estética pop. Então a gente tem poltronas infláveis, corações, que são muitos, inclusive nosso brinco. E nosso boné que tá na nossa lojinha, que é o desenho do livro da autora. Então a gente conseguiu trazer, né, a estética, que acho que vem muito do cinema, no teatro. Isso é muito legal. A peça é muito bonita, assim, é linda de ver, né? E também essa coisa da história em quadrinho, onde você tá falando sobre um assunto e de repente você tá comparando uma coisa que aconteceu na Grécia Antiga com hoje em dia, e depois você volta pra 1800. Essa analogia é top, eu gosto. Então a projeção, ela ajuda, tipo, agora estamos aqui, ela ajuda como se fosse o cenário, Sim. Né? Então é muito interessante isso também. E você, como cineasta, você pretende, assim, futuramente levar esse projeto para um filme? A gente já falou sobre isso, né? Mas tem uma questão maior que são os direitos. A gente tem os direitos, assim, para fazer filme desse livro, aí a burocracia, que é minha parte, né? Que também trabalho nesse lugar, é diferente, porque quando você pega os direitos para teatro, você pega nacional. É regional, cada país. Brasil, então eu só posso apresentar, teoricamente, o contrato que eu tenho no Brasil. Se eu for fazer fora, eu tenho que reconversar. Pro cinema é mundial, porque você faz um filme e você vai mandar para fora, então é outro tipo de acordo. E aí a gente ainda não estudou esse... A gente foi atrás, mas descobriu que esse direito tava já com alguém para fazer o filme, né? E assim, fazer um filme nem seria filmar a peça, teria que ser outra coisa, outro projeto, assim. O espetáculo, ele é muito uma peça de teatro, né? Não é assim, poderia ser um filme, acho que poderia ser um quadrinho, né? E a peça virou uma outra coisa, um outro produto. Agora, para ser um filme, acho que tinha que ter outra rebolada em volta, outra releitura, outra estrutura. Outro trabalho. Aí o negócio... Mas nada se descarta. Eu acho que nada se descarta, mas eu acho que o que foi interessante foi o quanto a gente se apropriou do tema, quanto a gente entendeu esse tema para trabalhar esse tema em outros trabalhos. Não reproduzir exatamente, porque são tantos assuntos, o espectro é tão grande que sobrou coisa, faltou coisa, entendeu? Então dá para abordar com muito mais propriedade, né? Em outro projeto. Mas o legal é que esse livro, ele é bem conhecido, assim, ele é um livro que circulou bem, vendeu bem, tanto que a autora veio pra cá esse ano pela primeira vez, na Flip, em São Paulo, no Rio. Então muita gente, o legal do livro é que muita gente foi assistir a peça por causa do livro.
Isso é muito legal. Diferente de quando você vai fazer uma coisa original, que, enfim, né? É diferente, assim, quando você tem uma propriedade, né, que já foi reconhecida. E essa autora, ela é muito conhecida mundialmente, assim. Ela tem livros publicados em várias línguas. Então, com certeza, a galera que assistiu a peça compra os livros. Aumentou. Sim, na nossa lojinha a gente tem uma lojinha depois da peça, que a gente tem o livro, a gente fez uma parceria com a Companhia das Letras, que é um livro publicado pelos Quadrinhos na CIA. E além do livro e o boné, a gente também fez parceria com outras editoras que são do quadrinho brasileiro de mulheres. Então tem a Bebel Books, que é uma editora que publica quadrinistas mulheres, e a gente colocou na nossa lojinha, a gente foi ampliando para trazer outros artistas além da Liv. E isso foi uma conquista ao longo dessa temporada, ao longo desse ano, né? Que a gente apresentou em março, estreou em março, até setembro a gente estava apresentando, então... Porque essa autora, ela é uma popstar, assim, né, no universo dos quadrinhos, Sim. né? Então, muitas autoras gostam muito do trabalho dela, se inspiram muito. Então, teve muita gente dos quadrinhos indo pro teatro. Isso eu acho que foi uma coisa muito legal, essa troca. Foi muito porque bacana. a linguagem do quadrinho é muito legal. A linguagem do quadrinho, ela é mais de cinema, de teatro. Ela já propõe uma linguagem, uma estética, né? Deixa leve. Uhum. E ela já propõe uma imagem, né? Imagético, diferente de quando você lê só texto. Sim. Aí você fica imaginando, que é muito legal também. Mas o quadrinho, eu acho que a beleza do quadrinho é justamente essa de já dar imagens, assim... que pro cinema e pro teatro é ótimo. E ver o Léo ali. E viu o Léo? O Léo. O Léo entra... Nossa, participação o Léo dele é fantástica. perfeito, porque o Léo, ele não é exatamente o Léo, porque se ele fosse exatamente, eu teria que pagar direitos de imagem. Então a gente conseguiu fazer um Léo que não é o Léo. É incrível isso. Isso foi incrível. Ele é o homem-objeto, né? Nossa história. Ele representa esse lugar de quem parou de sentir e quem ficou Apático. oco, assim, né? Cortar um pouquinho. A gente já vai pra reta final. Só vou na valete. Se quiser, Não precisa. vocês, né? Isso. Vocês? Sim. Bianca e Ale, e como é que o público tá reagindo à peça? A gente teve um público bem legal. A gente conseguiu alcançar desde os adolescentes até os idosos. Então, chega para os adolescentes pela linguagem, pelo tema, chega para os idosos porque é uma comédia leve, chega para os adultos que estão vivendo isso. Então, meio que todo mundo se identifica. A gente conseguiu essa identificação imediata. O amor é um tema universal. E a gente conseguiu pessoas super queridas, né? Artistas, e acho que a maioria mulheres, também porque o livro é bem feminista. E até o Daniel Rezende foi assistir a peça, e um diretor e roteirista bem legal, e disse: homens, venham assistir. Vocês precisam saber esse conteúdo, precisamos falar sobre isso, precisa tá nossos papos. O convite aos homens sempre existe, né? Para voltarem. Mas a nossa maioria são mulheres, né? É. Mas foi legal que a gente estreou no Sesc Santana, que é na Zona Norte de São Paulo. A gente foi para Juazeiro do Norte, no Ceará, que é numa mostra do Sesc, que também é outro público. A gente foi para o Sesc Bertioga, que é mais um resort, assim, um hotel, outro público. A gente ficou no Campos Elíseos, no Teatro Estúdio, também aqui em São Paulo. Então, a gente conseguiu acessar várias... E eu sempre que iam casais, assim, assistir, né? Eu falava, e aí, bateu? Como é que bateu pra vocês? Ficava investigando. E eles veem como que o que a gente falou ali na peça reflete neles, né? Muitos falaram pra mim, nossa, depois a gente saiu, foi no Uber conversando, ou foi jantar e ficou trocando ideia sobre a gente, sobre a nossa relação, como bate, como... mas não no sentido de provocar ou deixar a pessoa, nossa, sabe? Mas tipo... Olhar, né? Reconhecer, Reflexão, reconhecer e refletir sobre, né? É legal ir sozinho, é legal ir junto, é legal se você tá sofrendo por amor, se você terminou. Eu teve amigos que foram na peça, se conheceram lá e acabaram se relacionando depois, que eu achei ótimo, super legal. Então tem meio que de tudo, assim. É o poder da comédia. A comédia, ela é muito legal, a gente gosta muito da comédia, né? A gente até fala que é pra você levar o seu crush e indicar pro seu ex-crush, porque se é ex também vai servir, porque vai se identificar em algum momento ali com alguma coisa também.
né? Até se terminou bem, se terminou mal, principalmente, entender por quê, pra pessoa não repetir esse padrão, E entendeu? é uma peça leve, assim, a gente conseguiu trazer leveza, gostosa, sabe? É uma peça que a nossa filha de 6 anos assiste e, né, apesar de não ser pra criança, não tem, assim, nada que choca, né? A gente tá numa linguagem bem acessível. E se tivesse que resumir o amor de vocês, em qual palavra vocês resumiriam? A rosa mais vermelha da Blanche. Já que passa por todos os estágios do amor. Seria isso também, Ale? Olha, eu acho que foi uma grande demonstração de amor. Foi um grande ato de amor a gente ter feito esse projeto junto. Foi amor um pelo outro, amor pela arte, amor pelo teatro, né? Amor por estar no palco, amor pela direção, por todo esse rolê, Muito o audiovisual, né? Então acho que isso alinhou muito a gente, né? Claro que a gente brigou, óbvio, né? Não adianta esconder. Sim. Claro que a gente passou por muitos perrengues pra chegar, né? Também por a gente ser um casal, mas também na relação do diretor com a atriz e tal. Assim como eu tive embates com ela, tive embates com outra atriz, mas numa troca, né? Não tipo, cala a boca, né? Assim, Não, sim. é tipo, no embate, né? De tipo, vamos trazer o melhor, vamos, né? Que o Ale, ele é um dos únicos homens no projeto, a nossa cota de homens. E a gente... Porque é um projeto bem feminino, bem o ponto de vista da mulher. Mas acho que a autora, quando ela veio pro Brasil, ela fala isso e eu concordo, né? Que a gente não quer brigar com os homens, a Não gente quer não quer excluir ficar os homens, contra. né? A gente quer, inclusive, que vocês estejam do nosso lado, porque a gente quer desconstruir o patriarcado junto com vocês, né? Que também não funciona o patriarcado para vocês. Então, acho que apesar da maior parte da equipe ser mulheres, né? Esse projeto sou eu, a Lê e a Mariana Cassa, que é nossa produtora. Nós somos sócios desse projeto. Então, que é fundamental a Mari estar junto com a gente nesse lugar de aterrar as coisas e ver contratos e coisas que às vezes a gente está criando a dramaturgia e é muita coisa, né? Então acho que a gente conseguiu manter uma qualidade de trabalho muito bem com nós três, né? E até mediar algumas E discussões as atrizes acaloradas. também, elas foram muito parceiras na criação também, deram muitas ideias e ajudaram a deixar a peça assim. Então eu tenho uma amiga que ela fala assim que para você escolher o seu elenco, você tem que escolher pessoas que você vai querer passar 8 horas numa van. Tipo, pessoas que você vai conseguir se relacionar ali. E acho que falando de amor, de relacionamento, isso amplia para a equipe também, né? Não só essa ideia do amor sexual, mas essa confluência. Então a gente aprendeu muito junto. Todos nós passamos por processos às vezes intensos de estresse, de muita entrega em pouco tempo, prazo curto, sem grana, teatro, né? Enfim. E acho que tudo isso foi afunilando a relação, deixando a gente mais... Então acho que depois de 1 ano de trabalho, a nossa equipe é sensacional, né? A gente se ama. Cineasta sabe disso daí. Quem mexe com cinema, com TV, com audiovisual, é esse estresse. Cria-se uma família, que é o amor. Que ali tem que ter amor, se não tiver amor... E geralmente o estresse também gera porque tá todo mundo dentro de um propósito. Sim. Que não muda nada. Tá todo mundo querendo que dê muito certo. E o dar muito certo gera um estresse. Sim. E aí, pra gerir pessoas é mais complicado. E faz parte. Isso é amor. E é isso. Quero agradecer imensamente aqui a Lê, Bianca. Deixa um recado pro público do digital. Fiquem à vontade, microfone de vocês, câmera de vocês. Falem tudo. Peça, projetos e vamos lá. Olha, sigam a gente, @Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que a gente vai voltar com esse espetáculo ano que vem. A gente ainda não pode dizer o dia, o horário, o local, mas em breve a gente vai divulgar. Então fica ligado para você não perder. É isso aí, gente. Venham ver essa peça. Tá muito legal. Tá muito legal. A gente é suspeito, mas assim, vale muito a pena. Tragam as pessoas, tragam pais, mães, tragam pessoas de idades, né, amigos, enfim. E venham ver a gente. Sim, é isso vai ser. Coraçãozinho. E só vai. Beijinho. Beijinho.
Eu vou pôr o boné aqui pra vocês verem como que fica. Aqui tem a nossa lojinha também, então vai preparado. É isso aí. E pra você que ficou até o final, quero agradecer imensamente. Compartilhe os nossos conteúdos que estão no vertical e também no canal de íntegra e canal de cortes. TikTok Cortes, quero agradecer. TikTok vem ganhando força. Então, se você tá aqui no canal da íntegra, já dá o seu like, comenta, compartilha, fortaleçam e vão ao teatro, por gentileza, porque cultura é vida. Sim. Muito obrigado por compartilhar a arte de vocês. Fiquei muito feliz. TikTok mais uma vez, na moral, só vai. Tamo junto. Valeu, uma salva de palmas, galera! É...